Aluno, FUVEST com cara de Enem ou Enem com cara de FUVEST? Tem algum fundamento essa comparação? Você que vai começar a se preparar para o vestibular em 2025, qual vestibular você quer? O Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp? Qual a prova? Coloca para mim nos comentários aí, que eu vou conversar um pouco melhor com vocês nesse vídeo. Fala, aluno, beleza? Aluno, sou o professor Guilherme Vargas, professor de Química, criador do método TAI, o método mais eficaz para você poder aprender Química do zero ao avançado e conseguir detonar nos principais vestibulares do Brasil, tanto em primeira quanto na segunda fase. Então, o seu objetivo é aprender Química para gabaritar as provas objetivas e discursivas dos maiores vestibulares do Brasil? guilhermequimica.com.br. Vem comigo, ser meu aluno e detonar em Química. Aluno, que o Enem este ano de 2024 foi mais difícil que o normal, isso é um fato. Agora, que o Enem e a FUVEST são provas parecidas e que estão ficando iguais, aí já é outra história. Vamos entender. O Enem é uma prova feita a partir de habilidades e competências. A FUVEST não. Ela não tem esse perfil. Então, são provas diferentes, se mantêm diferentes e não caia nesta ideia de que estudar para o Enem, você está estudando para a FUVEST. Vamos entender melhor o que aconteceu este ano de 2024. Eu fiz a prova do Enem em loco, lá no domingão. E durante a realização da prova, eu percebi questões na prova de Ciências da Natureza que foram elaboradas em novembro de 2023, em janeiro de 2024, duas questões elaboradas em julho de 2024, já basicamente na hora de imprimir a prova. Alguém deve ter contado e percebido que estava faltando questão, ligou rapidinho e falou, estão precisando de questão aqui, não deu não, hein? E aí foram correndo e fizeram essa prova, parece que meio que do jeito que deu. E isso fez com que essa prova viesse com esse perfil em Química mais direto. A prova de Química, ela estava sim uma prova mais clássica, mas longe de parecer com a prova da FUVEST. Eu vou explicar. A Química do Enem, ela era uma prova onde vinha uma pergunta direta e reta. O aluno sabia ou não. Não tinha muito como ele ficar ali tentando analisar, encontrar um ponto ou outro. Então, ele pega lá a questão da placa, lá da fluorescência, da fosforescência, do salto quântico. O aluno leu, ele sabe, marca, não sabe e chuta. A questão de cálculo químico, estequiometria, envolvendo lá a latinha de alumínio, ou ele sabia ou ele não sabia. Não tinha como fugir disso. Assim como a gente tinha aquela questão que falava especificamente sobre o biogás, uma questão complexa, difícil de entendimento, você tinha que ler, reler para poder compreender. Mas no geral eram questões mais diretas e mais simples. E quando eu falo simples, por favor, eu não estou dizendo fácil, eu estou dizendo que aquelas questões elas cobravam do aluno um grau de conhecimento médio. Não cobrava em Química um grau de conhecimento avançado. Mas é claro, se a gente está falando de uma população que tem uma dificuldade enorme em Química, às vezes até por não ter tido professor de Química durante o ensino médio, isso é muito normal em muitas escolas públicas do país, é uma prova difícil. Então, esse conteúdo passa a ser complexo. Mas, para um aluno bem preparado, a prova do Enem, ela exige dele um grau de conhecimento em Química médio. Diferente da FUVEST, gente. A FUVEST é outro patamar. O buraco é muito mais embaixo. Por quê? Porque a FUVEST, ela tem como característica cobrar do aluno um grau de entendimento dos assuntos muito maior do que o normal cobra. Então, essa é uma característica da FUVEST. O aluno ele precisa dominar os conceitos de uma forma muito mais aprofundada
para fazer essa prova. E aí que vem a grande sacanagem da brincadeira. O aluno que normalmente se prepara para a FUVEST, Unesp, Unicamp, ele não costuma tentar o Enem. E quando ele tenta, ele não costuma ir muito bem. Por quê? Porque o Enem era uma prova mais de análise, leitura, interpretação. Era uma prova onde o tempo ele era o maior vilão, não era nem o conteúdo em si. Tanto é que você chegava em casa depois de fazer o Enem, você ia lendo as questões, você ia vendo, mas isso eu sabia, isso eu sabia, isso eu sabia. Só que eu errei por causa da correria. Esse ano, como o Enem trouxe esse perfil mais papum, esse aluno FUVEST, Unesp, Unicamp, ele foi lá e aí ele se deu muito bem. E era uma prova que ele não costumava mandar bem. Era a mesma coisa o aluno do Enem. Um aluno do Enem, ele muito dificilmente tentaria FUVEST, Unesp, Unicamp. Por quê? Porque são universos diferentes. Mas esse ano, especificamente, em algumas matérias, as provas ficaram um pouco mais diretas. E aí a galera já começou a dizer que a FUVEST estava igual o Enem. Gente, não caia nisso. Por favor, não entre estudando para o Enem acreditando que você também está se preparando para a FUVEST, para a Unesp e para a Unicamp. Essa, então, a Unicamp, ela está num outro nível de cobrança, um grau de análise e interpretação que é uma coisa, assim, de outro planeta. É uma prova que os alunos de exatas, especificamente, eles têm muita dificuldade. Eles penam para poder mandar bem nessa prova exatamente por causa da forma que ela cobra. Então, entender isso, o que cada prova cobra, até onde você tem que ir com determinados conteúdos, isso faz toda a diferença durante a sua preparação. Então, o seu foco é Enem, e é ali que o professor vai falar, ó, nesse conteúdo você tem que ir até aqui. Tá, professor, mas eu também quero FUVEST. Tá, então você vai ter que ir até aqui. Tranquilo? Que o conteúdo é o mesmo? O que muda é até onde você vai, até o que você precisa dominar para conseguir mandar bem nessa prova. O seu objetivo é a Unicamp? Tá, então na Unicamp o seu conteúdo ele vai até aqui, só que daqui você vai ter que dar uma chegadinha aqui do lado. Por quê? Porque a Unicamp ela tem uma outra abordagem. Então, aluno, toma muito cuidado com isso. Durante a sua preparação em 2025, você precisa primeiro, agora, nesse momento, antes de iniciar, quais são os seus objetivos? Quais são os vestibulares do seu interesse? O que esses vestibulares exigirão de você em cada tema, em cada conteúdo de cada disciplina? Isso é de extrema importância para você conseguir alcançar o sucesso e mandar bem no Enem, na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, na UFPR, na UEL, na prova do seu interesse. No meu curso, guilhermequimica.com.br, você tem todo esse direcionamento em Química para os principais vestibulares do Brasil. Alunos hoje do Plano Diamante, eles têm 2 lives por semana exatamente para isso. Por quê? Porque o conteúdo está lá. Você vai ver o conteúdo. É Enem? Então você vai ver esse conteúdo aqui. É a FUVEST? Você vai ver esse conteúdo aqui. Aí vai ter uma aulinha lá. Veste tradicional, quer dizer que é FUVEST, Unesp, Unicamp. Aí tem uma outra aulinha lá geral, para todo mundo, Enem, outras provas. Então há esse direcionamento. Nas lives semanais, que serão 2, uma é de teoria. Então eu pego o conteúdo que você viu na semana, no plano de estudo da plataforma, e eu vou te explicar ali o que você tem que dar mais atenção, o que é mais e menos importante, exatamente para te orientar. Tá vendo esse conteúdo? Ó, cuidado com isso, 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 isso. Os vestibulares hoje estão cobrando, tá? Beleza. Depois que a gente amarra isso tudo, a gente tem uma segunda live. Nessa segunda live, eu vou resolver questões atuais. Na área de vestibular de 1997, não. Vestibulares de 2023, 2024, agora 2025. Vestibulares atuais, para dizer para você o seguinte. Tá vendo esse tema que você estudou? Aqui, ó, a FUVEST está cobrando assim. A Unicamp está cobrando assim. Ó, a Unesp nem cobra isso daqui. Olha na UFPR, ó, caiu de um jeito bem diferente. Vem cá, olha nas discursivas como que isso aparece.
e eu vou te orientando durante todo o ano. Por isso que você sai do absoluto zero em Química até gabaritar os principais vestibulares do Brasil, tanto objetiva quanto discursiva, exatamente por causa de toda essa orientação e acompanhamento. Então, aluno, cuidado! FUVEST, Enem, são provas completamente diferentes, com preparações completamente diferentes. Não se iluda, não seja enganado, acreditando que fazendo um cursinho para o Enem, você vai poder tentar fazer a FUVEST e detonar. Muito cuidado com isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. No mais, aluno, espero que tenha ficado claro para você, guilhermequimica.com.br, para você gabaritar a Química nos principais vestibulares do Brasil. Fiquem com Deus, um grande abraço, fui!